Hoje nós vamos falar sobre o livro mais vendido do mundo, com mais de 3,9 bilhões de cópias vendidas em todo o mundo. Nós estamos falando da Bíblia Sagrada. Para começar, nós vamos falar que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. É Deus se dando a conhecer aos homens, para que nós o conheçamos, o compreendamos e possamos seguir as instruções que Ele nos deixou para a nossa vida. Bíblia é uma palavra de origem grega que, de forma geral, significa livros. E o curioso é que a Bíblia ela foi escrita ao longo de 1.500 anos por mais de 40 escritores. Entre esses escritores nós temos profetas, reis, sacerdotes, cobradores de impostos e até médicos. Vocês conhecem alguns deles. Médicos nós temos o Lucas, ou profetas nós temos Isaías, Jeremias, reis tem Davi, Salomão e o sacerdote Samuel, por exemplo. Deus escolheu essas pessoas inspirou elas para que elas escrevessem a palavra do Senhor que hoje nós temos acesso. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura, a palavra do Senhor, ela é inspirada por Ele. Em Salmos 1, do 1 ao 13, ele vai falar que bendito é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Continuando aqui falando sobre a Bíblia, ela foi escrita cerca de 1.500 anos, sendo que o primeiro livro foi Gênesis, por cerca de 1.600 anos antes de Cristo, e o último livro a ser escrito foi Apocalipse, ou Revelação, no ano 100 depois de Cristo. Tem uma frase muito legal que eu quero compartilhar aqui com vocês, que ela diz o seguinte, vou olhar minha colinha aqui. A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando com o homem e é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Então, como nós dizemos, a Bíblia é a palavra do Senhor, a palavra de Deus é nossa. Qual que é o tema central da Bíblia? É um tema muito importante. Em Mateus 20 e 28 vai falar sobre esse tema. O tema central da Bíblia é a revelação de Cristo em busca do ser humano perdido. Em Mateus 20 e 28 vai dizer que Jesus veio para dar a sua vida para salvar a muitos. E foi isso que Ele fez por nós. E por isso estamos aqui, não é verdade? E vamos falar sobre a formação da Bíblia. Como que ela é formada, né? Esse livro que é tão grande e tão espesso. A Bíblia ela é formada por Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, vamos detalhar um pouco mais agora, ele foi escrito, ele tem 39 livros, né? Ele é dividido da seguinte forma. Os 5 primeiros livros são o Pentateuco. O Pentateuco, ele vai falar sobre a criação e sobre a lei, que foi quando Deus começou a falar as leis para Moisés. Depois do Pentateuco, vem os livros históricos, que ele vai falar sobre a caminhada do povo israelita. Depois vem os livros poéticos, que realmente é do gênero literário poético, que é Salmos, Provérbios, tá? Depois vem os profetas maiores, e é chamado de profetas maiores realmente pelo conteúdo do livro, que é aqueles profetas que têm maior conteúdo escrito. E logo na sequência vem os profetas menores, que são aqueles que têm menor conteúdo escrito. Interrompendo a programação para pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo com todo mundo e se inscrever no nosso canal. Agora falando um pouquinho sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, a primeira parte do Novo Testamento são os Evangelhos. E os Evangelhos, nós temos 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, são chamados de sinóticos porque eles são evangelhos que têm paralelismos entre eles, tá? Eles falam de fatos, muitas vezes o mesmo fato, cada um conta ali na sua visão. E tem uma curiosidade sobre esses evangelhos. Cada um deles foi destinado a um tipo de um povo, tá? Lucas, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Já João, ele apresenta Jesus ao mundo. Até tem aquele famoso versículo, né, do João 13,16, né? Já Mateus, ele fala mais sobre genealogia, mostrando ali para os judeus entenderem que de fato Jesus era o Filho de Deus prometido, que é da raiz de Davi. E já Marcos, ele traz Jesus como servo. Então é muito curioso essa parte. Já a segunda parte do Novo Testamento, ele vai falar sobre a história da igreja primitiva, que é no livro de Atos, que conta ali os primeiros passos para a formação da igreja primitiva. A terceira parte são as cartas de Paulo. A quarta parte são as demais cartas, que são de diversos autores, e a carta dos Hebreus, que até hoje tem-se muitas discussões para saber quem é o autor de fato, e não tem nada definido, digamos assim, né? A quinta parte traz o livro profético, que é o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia a ser escrito. E para finalizar, queria compartilhar com vocês uma coisa.
Todas as Bíblias são iguais? Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Não, nem todas as Bíblias são iguais. A Bíblia protestante, ela tem 66 livros. Já a Bíblia católica, ela tem 6 livros a mais. São os livros apócrifos, que na Bíblia católica tem a mais, que são livros de valor histórico e não canônico, tá? E já a Bíblia Novo Mundo, é a Bíblia que é usada pelo Testemunho de Jeová, ela tem uma diferença na tradução e até mesmo no sentido de algumas palavras, de alguns textos. E é isso que eu trouxe para você, que nós temos trazido para vocês hoje. Caso vocês tenham algum tema que vocês tenham curiosidade, querem que a gente traga aqui no canal para vocês, comenta aqui embaixo, fala o que você gostou, o que você achou do vídeo, dê sua opinião sobre o nosso vídeo, fala o que tá legal, o que não tá legal, o que a gente precisa melhorar, porque a gente quer que esse canal alcance muitas pessoas, que esse canal venha alcançar você e sua vida e que Deus venha transformar a sua vida, o seu coração através da doce palavra dele. Um beijo, fica com Deus, até a próxima sexta.